livro do profeta Isaías, capítulo 66. Alguns teólogos dizem que a Bíblia tem 66 livros, exatamente porque o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. É isso que você está lendo também? É isso mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor. E vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite. No nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Ele reina sobre o universo. O nome do Senhor está acima de todos os nomes. E ele fala, nesse último capítulo, para quem ele vai olhar. Olhar em que sentido, pastor? Um olhar de compaixão. Quando Deus ele olha para você, quer dizer que Ele vai ajudar você. Ele diz aqui, ó, no finalzinho do versículo 2, ó: eis para quem olharei. Primeiro, para o pobre e abatido de espírito. Que pessoa é essa? Pobre e abatido de espírito. É aquela pessoa que ela sabe que necessita de Deus. Aquela pessoa que é humilde diante do Senhor. Eu pergunto para você: uma pessoa é rica financeiramente, ela pode ser uma pessoa humilde diante de Deus? Pode ou não pode? Pode e deve. Nós vamos encontrar pessoas que são ricas, que também sabem da importância que tem Deus para a vida delas, e são pessoas sensíveis à causa do próximo, são pessoas que ajudam na obra do Senhor. Agora também, uma pessoa pobre, ela pode ser uma pessoa soberba? Pode. Nem toda pessoa pobre é humilde. Não tem nada a ver a condição financeira em falar que a pessoa é humilde ou não. Humildade é o caráter da pessoa. E a humildade aqui que nós estamos falando é aquela pessoa que reconhece a Deus em tudo aquilo que ela faz. Se ela tem algo ou deixa de ter, ela sabe que o Senhor é que está à frente, que dá ao Senhor o respeito, o temor que a Ele pertence. Essa pessoa é que Ele olha. Ele diz aqui, ó, mais uma vez: eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, aquela pessoa que conhece ao Senhor. Não desmarque o livro do profeta Isaías. Vamos até o Evangelho de Mateus. Então, os aflitos e abatidos de espírito são os verdadeiros arrependidos, e pessoas que são humildes diante de Cristo, humildes de espírito. Antes, amados, de conhecermos a Deus, nós éramos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por ser muito sábio,
por ter muito conhecimento, ele fala que, segundo a sua religião judaica, a quem ele pertencia, ele era uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tinha erros. Não há ninguém, amados, nesse sentido, que não tenha erros. O único que não tinha erros foi o Senhor, e mataram ele na cruz. Então, antes de se converter ao Senhor, nós éramos como o apóstolo Paulo, arrogantes, soberbos. Se você tinha dinheiro, ou tem ou não, não importa. Mas antes de você receber ao Senhor como teu Salvador, era assim que você se comportava, era assim que nós nos comportávamos. Pessoas soberbas, pessoas que só querem saber de si próprios. Mas vamos lá, Evangelho de Mateus. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. É o famoso Sermão do Monte. Nós vamos tirar alguns dias de estudo para falar só sobre o Sermão do Monte. Você vai ver como tem muita coisa que nós temos que aprender. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pronto, são essas pessoas. As pessoas que foram transformadas através do Espírito Santo. Uma pessoa que ela não tenha o Espírito Santo, ela não é assim. Ela não é uma pessoa humilde. E eu falo humilde diante de Deus, que reconhece ao Senhor, que reconhece a sua fragilidade, que reconhece os próprios limites como ser humano. O ser humano não é Deus. Nós temos que reconhecer como somos, amados, dependentes do Senhor, até o ar que nós respiramos. Uma pessoa rica ou pobre, ela pode fazer todos os seus projetos. Uma pessoa estava me falando ontem dessa forma: quando você, na hora de comer, na hora de beber, tem umas pessoas que não tomam mais refrigerante. Eu sou uma delas. Só tomo refrigerante uma vez perdida. Tomava mais. Aí você já quer, de alguma forma, e isso é importante também, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa saudável. Deve ser, deve. Mente sã, corpo sã. Mas, mesmo que você se previna de todas as enfermidades, se o teu dia chegar, meu amigo, já era. A pessoa pode ter toda a saúde do mundo. Se o dia dela chegar, já foi. Pode não ser de uma morte natural, pode ser de outra forma. Daqui a pouco nós também vamos orar pelas famílias daquelas crianças que morreram hoje. 4 crianças. Eu estava lendo, dizem que essa pessoa tinha 25 anos de idade. Meu Deus do céu. Um jogo virtual. Eu entendi que era um ritual. Um jogo virtual. São especulações, não é isso? A polícia não quer divulgar nem o nome dele. Mas nós sabemos que o que está por trás é o diabo. Não tem como, irmãos, uma pessoa de 25 anos entrar em um lugar e matar 4 crianças. Essa pessoa, o diabo estava por trás, com certeza.
Mas, voltando para cá, então, para quem o Senhor vai olhar? Para aquela pessoa que é humilde de coração, que compreende ao Senhor. Voltando para o livro do profeta Isaías, aqui no versículo 2 ainda. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, no finalzinho do versículo 2, ele diz, mas eis para quem olharei, isso aqui é o Senhor falando, para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. É aquela pessoa que tem temor à palavra do Senhor, principalmente aquelas que falam do fim dos tempos, os termos escatológicos. Está próximo o fim de todas as coisas. Quando lemos a palavra, ela vai contra nós. A palavra de Deus, ela vai contra o ser humano, porque nós temos pecado, até nos nossos pensamentos. Então nós temos que temer diante do Senhor, porque a palavra, ela vem nos chamar a atenção, para mudarmos a nossa atitude. Todo dia a gente tem que se converter. A gente se esforça, mas há uma batalha espiritual. Então, o Senhor, ele vai olhar para essa pessoa. Quando a Bíblia diz olhar, é aquela pessoa que ele vai ajudar ela, é aquela pessoa que ele vai ouvir a sua oração. Mas agora, a partir do versículo 3, há um contraste daquela pessoa que é soberba, que é aquela pessoa que até pratica uma religião. Nós vamos ler o Senhor falando sobre os sacrifícios que eram feitos, as adorações apenas de animais, apenas econômicas, que não agradam ao Senhor. O Senhor, ele se agrada em obediência. Nós vamos aprender isso aí. Vamos lá. Capítulo 66, a partir do versículo 3 agora. Isso aqui já é o contraste. Isso aqui já é a pessoa que não agrada ao Senhor. Ele diz, capítulo 63, versículo 3, aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Está vendo? É uma pessoa que estava oferecendo um sacrifício, um boi. Estava oferecendo um boi na casa do Senhor. Ele estava falando, olha, essa pessoa que está oferecendo um boi, mas não está me obedecendo, é como se ela estivesse matando uma pessoa. E o versículo agora, 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Aos meus olhos. Nós não falamos que vai ter pessoas que ele vai olhar para aquela pessoa para ajudá-la? Então, de alguma forma, ele está fazendo como se fosse uma comparação, um contraste. Essa pessoa está fazendo mal aos meus olhos, eu também estou olhando o que ela está fazendo. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Isso aqui eu falei hoje à tarde. Vamos dizer que aqui no altar tenha um excelente baterista, um excelente tecladista, porque eu sempre explico uma coisa: há uma pessoa que toca teclado e uma pessoa que é tecladista. Tem uma grande diferença. Há uma pessoa que toca guitarra e tem o guitarrista. São diferentes. Vamos falar que aqui tem um grande tecladista. E tem uma pessoa aqui que ela canta tão bem. Pastor, quando essa pessoa começa a cantar, eu começo a chorar. Então aquela pessoa canta muito bem. E aquela letra daquele louvor é muito forte. Mas aquela pessoa, ela está em desobediência ao Senhor.
aquilo que ela está fazendo é uma adoração? Me respondam aí. O que ela está fazendo no altar, está cantando de uma forma maravilhosa, até você chora, mas ela está desobedecendo ao Senhor. Para o Senhor, irmãos, isso não é adoração. O que é adoração para o Senhor? É obedecer a Ele. Você quer adorar o Senhor? Obedeça a Ele, obedeça a sua palavra. Eu posso fazer o melhor que eu posso, irmãos, através da minha técnica. Tem bons oradores que falam muito bem, que pregam muito bem, mas tudo isso pode ser apenas uma técnica humana. Mas a verdadeira adoração e aquilo que agrada ao Senhor, e para essa pessoa é que Ele vai olhar, é aquela pessoa que está em obediência à sua palavra. Quando você obedece ao Senhor, quando você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Senhor, você está adorando de verdade ao Senhor. Adorar ao Senhor, amados, é obedecer a sua palavra. Vamos dizer que aqui está uma pessoa que não é tecladista, apenas toca teclado. Não é guitarrista, apenas toca guitarra ou toca uma bateria. Mas aquela pessoa está em obediência ao Senhor. Nem que ela não toque tão bem, mas ela está adorando ao Senhor. Deu para entender isso aí? Você vai se esforçar em fazer o melhor para o Senhor. Mas o que o Senhor realmente quer, amados, é que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui. Ele diz aqui no versículo 13, ó. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Ele fala para essa pessoa que ele olha com todo carinho. Por quê? Porque ela sabe da sua dependência ao Senhor. Ela sabe que é apenas um ser humano. A tendência do ser humano é errar. A tendência do ser humano é julgar o próximo. Ela sabe disso. Por isso que ela precisa de um Salvador. Samuel chegou para o rei Saul e falou para ele: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele queria fazer algo para Deus em desobediência. Isso aí não agrada ao Senhor. Ele foi reprovado diante de Deus. Porque no momento que Samuel fala para ele do seu erro, ele deveria reconhecer o erro. Falar: Samuel, você está certo. Olha, eu errei mesmo, mas eu vou mudar a minha atitude. Isso quem fez foi Davi. Então, para quem Deus ele vai olhar? Para aquela pessoa que não é soberba. Para quem Deus vai olhar? Para aquela pessoa que é humilde diante do Senhor. E o que ele prometeu? Que ele iria consolar. Aqui, para a gente finalizar, os Salmos 23. Já que falamos de Davi, Salmos 23, versículo 4. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, é isso que o Senhor ele prometeu, traria o consolo. A palavra consolar significa aliviar a tristeza e a dor em momentos difíceis, trazer ao coração da pessoa a certeza de que em um determinado momento ela vai dar a volta por cima. O irmão aqui à tarde
ele está com um processo no INSS, ele falou para mim: pastor, rejeitaram o meu processo. Aí eu falei para ele: você vai aceitar? Você tem que recorrer, meu amigo. Então é o Espírito Santo que vai falar para você: olha, recorre. Se a tua causa é realmente justa, não desista. É o Espírito Santo que vai consolar o teu coração e vai falar: você não pode desistir, você não é um derrotado, você tem que insistir, e no final você vai ser vitorioso. Então quem vai nos trazer essa certeza? É o Espírito Santo. Por isso que ele nos consola. A pessoa ela perde um ente querido, o consolo que ela vai buscar, consolo é esse, que um dia ela vai rever aquela pessoa. Não é em sonhos, não é aqui na terra. Aquela pessoa não vai aparecer para ela. Isso aí já é espiritismo. Não, ela vai ver essa pessoa junto com o Senhor. Essa palavra é uma palavra de consolo. Vamos lá. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É muito forte isso aqui. Não sei se eu estou lendo isso aqui para alguém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13. O consolo do Senhor, ele traz essa abrangência, até mesmo no momento mais difícil. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Isso aqui é muito forte, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, diga graças a Deus, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, está vendo? Estaremos, é porque eu vou estar com essa pessoa, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga amém. Nós temos que crer naquilo que a palavra diz, que se a pessoa morreu em Cristo, olhe para mim aqui, se a pessoa morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, meu amigo. Eu tenho que crer. Ele diz, olha, consolai-vos com estas palavras. Então o Espírito Santo, ele nos traz esse consolo. O próprio Davi, quando viu seu filho morrer, o filho que ele teve com a Batseba, ele falou, olha, eu vou ver o meu filho na glória. Ele tinha esse entendimento já, da imortalidade da alma. Algum dia vamos falar desse assunto aqui. Então, se cremos dessa forma, o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho que morreu em Cristo, um dia nós vamos estar com ele. O Senhor, ele nos dá esse consolo. O que ele diz? É para essa pessoa que eu vou olhar, é para essa pessoa que eu vou trazer o consolo. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Agora sim, vamos ler para a gente já orar. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16, para a gente já ler e depois a gente orar, no nome de Jesus. Ele diz, Evangelho de João 14, 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fiquem convosco até o final de 2023. É isso aí que está dizendo? É até quando? Para sempre. Então esse Consolador vai ficar do nosso lado, vai consolar você em momentos difíceis. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Há momentos, amados, que as coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.